Livro de Esdras. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra de Adonai, falada por Jeremias, Adonai despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, para que ele fizesse em todo o seu reino uma proclamação, que ele também registrou por escrito. Dizia o seguinte: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: Adonai, o Deus do céu, deu-me todos os reinos da terra, e ele me designou para lhe construir uma casa em Jerusalém, que fica em Judá. Quem entre vocês pertence ao povo dele? Que o seu Deus esteja com ele. Portanto, que ele suba a Jerusalém, em Judá, e reconstrua a casa que ficava em Jerusalém, a casa de Adonai, o Deus de Israel, o verdadeiro Deus. Que todo aquele que reside como estrangeiro, seja qual for o lugar em que esteja morando, receba dos seus vizinhos prata, ouro, bens, rebanhos, junto com a oferta voluntária para a casa do verdadeiro Deus, que ficava em Jerusalém. Então os cabeças das casas paternas de Judá e de Benjamim, bem como os sacerdotes e levitas, todos aqueles cujo espírito tinha sido despertado pelo verdadeiro Deus, se preparam para ir e reconstruir a casa de Adonai, que ficava em Jerusalém. Todos os seus vizinhos os ajudaram, fornecendo-lhes utensílios de prata, de ouro, bens, rebanhos, coisas valiosas, além de todas as ofertas voluntárias. O rei Ciro também mandou buscar os utensílios da casa de Adonai, que Nabucodonosor tinha tirado de Jerusalém e colocado na casa do seu Deus. Ciro, rei da Pérsia, colocou sob supervisão de Mitredate, o tesoureiro, a tarefa de retirar os utensílios, e este fez uma relação de todos os itens e os entregou a Sesbazar, o maioral de Judá. Esta era a relação dos utensílios: 30 recipientes de ouro em forma de cesto, 1000 recipientes de prata em forma de cesto, e 29 recipientes sobressalentes, além de 30 tigelas de ouro, 410 tigelinhas de prata, e 1000 outros utensílios. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Sesbazar levou tudo isso consigo quando os exilados saíram da Babilônia para Jerusalém. E estes foram os homens da província que saíram do cativeiro, dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para o exílio em Babilônia. Eles voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua própria cidade. Vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Reelaías, Mordecai, Bilsã, Mispar, Bequivai, Reum e Banahana. A congregação inteira somava 42.360 pessoas, sem contar seus escravos e suas escravas, que eram 7.337. E havia também 200 cantores e cantoras. Seus cavalos eram 736, suas mulas 245, seus camelos 435 e seus jumentos 6.720. Ao chegarem à casa de Adonai em Jerusalém, alguns dos cabeças das casas paternas fizeram ofertas voluntárias para a casa do verdadeiro Deus, para que ela fosse reconstruída no seu lugar, segundo os seus recursos. Eles deram aos tesouros da obra 61.000 dracmas de ouro, 5.000 minas de prata, e 10 e 100 vezes compridas vestes compridas para os sacerdotes. Então os sacerdotes, os levitas e alguns do povo, e também os cantores, os porteiros
e os servos do templo se restabeleceram nas suas cidades. E o restante dos israelitas se estabeleceu nas suas cidades. Quando chegou o 7º mês e os israelitas já estavam nas suas cidades, eles se reuniram de comum acordo em Jerusalém. Jesua, filho de Josadaque, e seus companheiros de sacerdócio, bem como Zorobabel, filho de Salatiel, e seus irmãos, começaram a construir o altar de Adonai de Israel, para que pudessem oferecer nele sacrifícios queimados, conforme está escrito na Torá de Moisés, o homem do verdadeiro Deus. Embora estivessem com medo dos povos das terras ao redor, eles construíram o altar no seu lugar original e começaram a oferecer nele sacrifícios queimados a Adonai. Os sacrifícios queimados de manhã e do anoitecer. Celebraram então a festividade das barracas, conforme o que está escrito, e ofereceram todos os dias o número determinado de sacrifícios queimados, que eram exigidos para cada dia. Depois ofereceram as ofertas queimadas regulares e as ofertas das luas novas e de todas as festividades sagradas de Adonai, bem como as trazidas por todos os que espontaneamente faziam ofertas voluntárias a Adonai. A partir do 1º dia do 7º mês, começaram a oferecer sacrifícios queimados a Adonai, embora o alicerce do templo de Adonai ainda não tivesse sido lançado. Eles deram dinheiro aos cortadores de pedras e aos artesãos, e comida e bebida e azeite aos sidônios e aos tírios, por terem trazido madeira de cedro do mar, do Líbano até Jope, de acordo com a autorização que haviam recebido de Ciro, rei da Pérsia. No 2º ano depois da sua chegada à casa do verdadeiro Deus em Israel, no 2º mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, iniciaram a obra junto com o restante de seus irmãos, os sacerdotes e os levitas, bem como todos os que tinham voltado do cativeiro para Jerusalém. Eles designaram os levitas, de 20 anos de idade para cima, como supervisores da obra da casa de Adonai. Assim, Jesua, seus irmãos, seus filhos e seus irmãos, e Cadmiel e seus filhos, que eram filhos de Judá, se juntaram para supervisionar o trabalho na casa do verdadeiro Deus, junto com os filhos de Henadad e os filhos e os irmãos deles, que também eram levitas. Quando os construtores lançaram o alicerce no templo de Adonai, os sacerdotes, com suas vestes oficiais, e as trombetas, e os levitas, filhos de Azadaf, com os chimbalos, puseram-se de pé para orar a Adonai segundo as orientações de Davi, rei de Israel. E começaram a louvar e a agradecer a Adonai, cantando altamente o refrão: pois ele é bom, o seu amor leal por Israel dura para sempre. Então todo o povo gritou bem alto em louvor a Adonai, porque o alicerce da casa de Adonai havia sido lançado. Muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos cabeças das casas paternas, os idosos que tinham visto a casa anterior, choraram alto quando viram o alicerce desta casa ser lançado, ao passo que muitos outros gritavam de alegria ao máximo de sua voz. Assim, ninguém conseguia distinguir o som dos gritos de alegria do som de choro, e o povo gritava tão alto que o som deles era ouvido a grande distância. Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os que tinham voltado do exílio estavam construindo um templo para Adonai, o Deus de Israel, dirigiram-se imediatamente a Zorobabel e às cabeças das casas paternas e lhes disseram: deixe-nos construir com vocês, pois assim como vocês
Assim como vocês, adoramos o seu Deus, e a ele temos oferecido sacrifícios desde os dias de Esar-Hadon, rei de Assíria, que nos trouxe para cá. No entanto, Zorobabel e Josua e as outras cabeças das famílias paternas de Israel lhes disseram: vocês não participarão conosco em construir uma casa para o nosso Deus, pois nós construiremos sozinhos uma casa para Adonai, o Deus de Israel, assim como nos ordenou Ciro, o rei da Pérsia. Em vista disso, os povos das terras ao redor desanimavam constantemente o povo de Judá e tentavam fazê-lo desistir da construção. Eles contratavam conselheiros para frustrar seus planos durante os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. No início do reinado de Assuero, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, foi escrita uma carta por Bislão, Mitredate, Tabel, o restante dos seus colegas, dirigida ao rei Artaxerxes. Eles traduziram a carta para o aramaico, usando caracteres aramaicos. Reum, o principal oficial do governo, e Sinsai, o escrivão, escreveram uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes, conforme segue: ao rei Artaxerxes, dos seus servos, os homens da região ao oeste do rio Eufrates, seja do conhecimento do rei que os judeus que vieram daí para o nosso território chegaram a Jerusalém. Estão reconstruindo a cidade rebelde e má, terminando os muros e consertando os alicerces. Seja do conhecimento do rei que, se essa cidade for reconstruída e seus muros terminados, eles não pagarão impostos, nem tributo, nem pedágio, e isso trará prejuízo ao tesouro do rei. Visto que recebemos salário do palácio, e que não seria correto ficarmos parados enquanto vemos os interesses do rei serem prejudicados, enviamos ao rei essas informações, para que se faça uma investigação no livro dos registros dos seus antepassados. O Senhor descobrirá no livro dos registros que essa cidade é uma cidade rebelde que causa prejuízo aos reis e às províncias, e que, desde os tempos antigos, sempre houve nela instigadores de rebelião. É por isso que essa cidade foi destruída. Queremos informar ao rei que, se essa cidade for reconstruída e seus muros terminados, o Senhor não terá mais nenhum controle da região ao oeste do rio Eufrates. O rei enviou a seguinte resposta a Reum, o principal oficial do governo, e a Sinsai, o escrivão, e o restante dos colegas deles que moravam em Samaria e nas outras partes da região ao oeste do rio Eufrates. Saudações! O documento oficial que vocês nos enviaram foi lido de modo claro, na minha presença. Ordenei que fizessem uma investigação e descobriu-se que essa cidade já há muito tempo tem se levantado contra os reis, e nela não havia rebeliões. E nela tem havido rebeliões e revoltas. Havia reis poderosos sobre Jerusalém que governavam toda a região ao oeste do rio Eufrates, os quais se pagavam impostos, tributos e pedágios. Portanto, deem ordem para que esses homens parem a obra, a fim de que não se construa essa cidade até que eu ordene. Não permitam que haja negligência em cuidar desse assunto, para que os interesses do rei não sejam ainda mais prejudicados. Então, depois de ter sido lida a cópia do documento oficial do rei Artaxerxes na presença de Reum e de Sinsai, o escrivão, e de seus colegas, eles foram imediatamente aos judeus em Jerusalém e usaram a força para interromper a obra. Foi então que as obras da casa de Adonai em Jerusalém pararam, e continuaram paradas até o segundo ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Depois o profeta Ageu e o profeta Zacarias, neto de Ido,
profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém o nome de Adonai de Israel, que estava sobre eles. Foi então que Zorobabel, filho de Salatiel, e Jesua, filho de Zoadaque, retornaram e a reconstrução da casa de Adonai em Jerusalém, e os profetas de Adonai estavam com ele e o apoiavam. Naquele tempo, Tatenai, governador da região a oeste do rio Eufrates, Satker-Bozanai e os colegas deles foram lhes perguntar: quem lhe deu ordem para reconstruir essa casa e terminar essa estrutura? Também perguntaram: quais são os nomes dos homens que estão trabalhando nessa construção? Então Deus estava vigiando sobre os anciões dos judeus, e ninguém os fez parar enquanto Dario não recebesse o relatório e se enviasse de volta um documento oficial a respeito desse assunto. Esta é uma cópia da carta que Tatanai, governador da região a oeste do rio Eufrates, e Setarbazonai e os colegas dele, os subgovernadores da região a oeste do rio Eufrates, enviaram ao rei Dario. Enviaram-lhe um relatório nos seguintes termos: ao rei Dario, que toda a paz esteja com o Senhor. Seja do conhecimento do rei que fomos, a princípio de Judá, a casa do grande Deus, e ela está sendo reconstruída com grandes pedras e com madeira, que está sendo colocada nas paredes. A obra está sendo feita com entusiasmo pelo povo e está avançando em resultado dos esforços deles. Então perguntamos aos anciões deles: quem lhes deu ordem para construir essa casa e terminar essa estrutura? Também perguntamos os nomes deles para que pudéssemos escrever ao Senhor, informando quem são os homens que estão na liderança. Esta foi a resposta que nos deram: somos os servos do Adonai do céu e da terra, e estamos reconstruindo a casa que foi construída há muitos anos, construída e terminada por um grande rei de Israel. No entanto, visto que os nossos pais provocaram a ira de Adonai do céu, ele nos entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que demoliu essa casa e levou o povo para exílio na Babilônia. Mas, no primeiro ano de Ciro, rei da Babilônia, o rei Ciro emitiu uma ordem para que a casa de Adonai fosse reconstruída. Além disso, o rei Ciro retirou do templo de Babilônia os utensílios de ouro e de prata da casa de Adonai, que Nabucodonosor tinha retirado do templo em Jerusalém e levado para o templo de Babilônia. Os utensílios foram entregues a um homem chamado Sesbazar, a quem Ciro tinha nomeado governador. Ciro lhe disse: leve esses utensílios, vá, coloque-os no templo em Jerusalém, e que a casa de Adonai seja reconstruída no seu lugar original. Então Sesbazar veio e lançou os alicerces da casa de Adonai em Jerusalém. Ela está em construção desde aquela época até agora, mas ainda não foi terminada. Agora, se for do agrado do rei, que se faça uma investigação no tesouro real, aí em Babilônia, para ver se o rei Ciro emitiu uma ordem para reconstruir essa casa de Adonai em Jerusalém, e que o rei nos envie sua decisão a respeito disso. Foi então que o rei Dario deu a ordem, e foi feita uma investigação nos arquivos de Babilônia, onde os tesouros eram guardados, e foi achado um rolo na fortaleza em Equibadanana, na província de Mideia. E nele estava escrito o seguinte memorando: no primeiro ano do rei Ciro, o rei Ciro emitiu o seguinte ordem com respeito à casa de Adonai em Jerusalém: que a casa seja reconstruída para ser o lugar onde serão oferecidos sacrifícios, e que seus alicerces sejam assentados. Ela terá 30 metros de altura e 30 metros de largura, com 3 camadas de grandes pedras e uma camada de madeira. As despesas serão pagas pela casa do rei. Além disso,
Os utensílios de olho de prata da casa de Adonai, que Nabucodonosor retirou do templo em Jerusalém e levou à Babilônia, serão devolvidos, para que sejam colocados no seu lugar no templo em Jerusalém, e guardados na casa de Adonai. Assim vocês, Tatanai, governador da região a oeste do rio Eufrates, Setar-Bozenai e seus colegas, os subgovernadores da região a oeste do rio Eufrates, fiquem longe de lá. Não interfiram nas obras desta casa de Deus. Os governadores dos judeus e dos anciões dos judeus reconstruirão essa casa de Adonai no seu lugar original. Além disso, estou emitindo uma ordem a respeito do que vocês devem fazer para que esses anciões dos judeus possam reconstruir essa casa de Deus. As despesas serão prontamente pagas a esses homens pelo tesouro real, isto é, com o imposto recolhido na região oeste do rio Eufrates, para que eles não interrompam a obra. E tudo o que for preciso lhes seja dado regularmente, todo dia, sem falta: novilhos, carneiros, cordeiros, para as ofertas queimadas ao Deus do céu, bem como trigo, sal, vinho, azeite, conforme disserem os sacerdotes que estão em Jerusalém, a fim de que eles apresentem regularmente ofertas que agradem ao Deus do céu e orem pela vinda do rei e dos seus filhos. Eu também ordeno que, se alguém violar esse decreto, seja arrancada à sua casa uma viga de madeira e seja ele pendurado nela, e que sua casa seja transformada numa latrina pública por causa deste crime. E que o Deus que fez seu nome residir ali derrube qualquer rei ou povo que levantar a mão para violar esta ordem e para destruir essa casa de Deus em Jerusalém. Eu, Dario, emito esta ordem, que ela seja executada prontamente. Então Tatanai, governador da região a oeste do rio Eufrates, Setar-Bozenai e os colegas deles fizeram prontamente tudo o que o rei Dario tinha ordenado. E os anciões dos judeus, encorajados pelas mensagens proféticas de Ageu e de Zacarias, neto de Ido, continuaram a construir, e a obra avançava. Eles terminaram a construção conforme a ordem de Adonai de Israel e conforme a ordem de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Eles terminaram a casa no dia 3 do mês de Adar, no 6º ano do reinado de Dario. Então os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os outros que tinham voltado do exílio celebraram com alegria a inauguração da casa de Adonai. Para a inauguração da casa de Adonai, ofereceram 100 touros, 200 carneiros, 400 cordeiros e, como oferta pelo pecado para todo Israel, 12 bodes, de acordo com o número das tribos de Israel. E designaram os sacerdotes segundo seus grupos, e os levitas segundo as suas turmas, para os serviços de Adonai em Jerusalém, conforme está escrito na Torá de Moisés. E os que tinham voltado do exílio celebraram a Páscoa no dia 14 do 1º mês. Os sacerdotes e os levitas estavam limpos, pois todos, sem exceção, tinham se purificado. Eles abateram o sacrifício pascual para todos os que tinham voltado do exílio, para os seus companheiros de sacerdócio e para si mesmo. Então os israelitas que tinham voltado do exílio comeram sacrifício com todos os que tinham se juntado a eles e se separado da impureza das nações das terras ao redor para adorar a Adonai, o Deus de Israel. Eles também celebraram com alegria as festividades dos pães sem fermento, por 7 dias, pois Adonai havia feito com que se alegrassem e tinham inclinado o coração do rei da Síria a favor deles, de modo que eles os apoiou na obra da casa do verdadeiro Deus, o Deus de Israel. Desta forma, depois dessas coisas, no reinado de Artaxerxes,
o rei da Síria, o rei da Pérsia, Esdras retornou. Ele era filho de Serearias, filho de Azarias, filho de Ilmaquias, filho de Salum, filho de Zodaque, filho de Altitube, filho de Amarias, filho de Zararias, filho de Meoriote, filho de Zerarias, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abuzia, filho de Feniéas, filho de Eleazar, filho de Arão, o principal sacerdote, 15 gerações até Arão. Ele era um copista que tinha grande conhecimento da Torá de Moisés, dada por Adonai, o Deus de Israel. A mão de Adonai, seu Deus, estava sobre ele, de modo que o rei lhe concedeu tudo o que tinha pedido. Alguns israelitas, sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servos do templo subiram a Jerusalém no 7º ano do rei de Artaxerxes. E Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano do rei. No 1º dia do 1º mês, ele partiu de Babilônia e chegou a Jerusalém no 1º dia do 5º mês, pois a boa mão de seu Deus estava sobre ele. Esdras havia preparado seu coração para consultar a Torá de Adonai e para praticá-la, e para ensinar seus decretos e decisões judiciais em Israel. Esta é uma cópia da carta que o rei Artaxerxes deu a Esdras, o sacerdote e copista, perito no conhecimento dos mandamentos do Adonai e dos seus decretos para Israel. Artaxerxes, rei dos reis, a Esdras, o sacerdote e copista, da Torá do Deus do céu. Que a paz perfeita esteja com você. Emitiu uma ordem autorizando todo no meu reino que forem do povo de Israel, incluindo seus sacerdotes e levitas, a irem com você a Jerusalém, se assim desejarem. Pois você está sendo enviado pelo rei e seus 7 conselheiros para investigar se a Torá do seu Deus, que você tem em mãos, está sendo cumprida em Judá e em Jerusalém. Você também deve levar a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros deram voluntariamente ao Deus de Israel, que reside em Jerusalém, junto com toda a prata e o ouro que você recebeu em toda a província de Babilônia, e também a dádiva que o povo e os sacerdotes deram voluntariamente à casa de Adonai em Jerusalém. E com esse dinheiro você deverá comprar prontamente touros, carneiros e cordeiros, e as correspondentes ofertas de cereais e de bebidas, e deverá apresentá-las no altar da casa do Deus em Jerusalém. E, com o restante da prata e do ouro, você e seus irmãos podem fazer o que acharem melhor, de acordo com a vontade de seu Deus. Você deve entregar perante Deus em Jerusalém todos os utensílios que lhe forem dados para o serviço da casa de seu Deus. E todas as outras coisas necessárias que você tiver de fornecer à casa de seu Deus, você pagará com os recursos do tesouro real. Eu, ao rei Artaxerxes, ordeno a todos os tesoureiros da região a oeste do rio Eufrates, que atendam prontamente a todos os pedidos de Esdras, o sacerdote e copista, da Torá do Deus do céu, até 100 talentos de prata, 100 coros de trigo, 100 botos de vinho, 100 botos de azeite e sal à vontade. Tudo que o Deus do céu ordenar a respeito da casa de Deus do céu seja feito com zelo, para que não haja ira contra os domínios do rei e contra os filhos e contra seus filhos. Saibam também que não é permitido cobrar imposto, tributo, nem pedágio de nenhum dos sacerdotes, dos levitas, dos músicos, dos porteiros, dos servos do templo ou dos trabalhadores daquela casa de Deus. E você, Esdras, segundo a sabedoria que seu Deus lhe deu, designe magistrados e juízes
para julgar todo o povo que está na região a oeste do rio Eufrates, isto é, todos os que conhecem a Torá de seu Deus, e vocês devem ensiná-las a todos os que não as conhecem. E todo aquele que não obedecer à Torá de seu Deus e à lei do rei deve ser prontamente julgado e punido com a morte, com o banimento, com multa ou com prisão. Louvado seja Adonai, o Deus dos nossos antepassados, que pôs no coração do rei o desejo de embelezar a casa de Adonai em Jerusalém. No seu amor leal por mim, ele me concedeu ao favor do rei, dos seus conselheiros e dos poderosos príncipes do rei. Assim, visto que a mão de Adonai, meu Deus, está sobre mim, tomei coragem e reuni os líderes de Israel para que partissem comigo. Esses foram os cabeças das casas paternas e os que com eles foram alistados por família para saírem comigo da Babilônia, durante o reinado de Artaxerxes. Eu os reuni junto ao rio que corre para Avã, e ali acampamos por 3 dias. Mas, quando nos fiz uma inspeção do povo e dos sacerdotes, não encontrei ali nenhum levita. Assim, mandei chamar Eliezer, Ariel, Semanias, Eunatã, Jaribe, Natã, Zacarias, Messulam, homens de liderança, e Joariabe, em Eltanã, que eram instrutores. Então lhes enviei o líder do lugar chamado Cassifia, e disse a eles que pedissem a Ido e a seus irmãos, os servos do templo, que estavam em Cassifia, que nos trouxessem servos para a casa de nosso Deus, visto que a boa mão do nosso Deus estava sobre nós. Eles nos trouxeram um homem de bom critério, dos filhos de Mali, neto de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, junto com seus irmãos e seus filhos e seus irmãos, 18 homens, e também Razabias, e com ele Jasaías dos Meraratitas, junto com seus irmãos e os filhos deles, 20 homens. E havia 220 servos do templo, que Davi e os príncipes deram para ajudar os levitas a seu serviço, também designados por nome. No total dos exilados foram 1.496 homens. Então proclamei um jejum ali, junto ao rio Avã, para nos humilharmos diante do nosso Deus e pedirmos a Ele orientação para a viagem que faríamos com os nossos filhos e com todos os nossos bens. Fiquei com vergonha de pedir ao rei soldados e cavaleiros para nos proteger dos inimigos no caminho, visto que tínhamos dito ao rei: a boa mão de nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas sua força e ira são contra todos os que o abandonam. Por isso jejuamos e fizemos pedidos a respeito disso ao nosso Deus, e ele ouve as nossas súplicas. Então, dentre os chefes dos sacerdotes, escolhi 12, Serebias, Asabias e 10 dos seus irmãos, e pesei para eles a prata, o ouro e os utensílios, a contribuição que o rei e seus conselheiros, seus príncipes e todos os israelitas que estavam ali tinham feito para a casa de nosso Deus. Pesei e lhes entreguei 650 talentos de prata, 100 utensílios de prata que valiam 2 talentos, 100 talentos de ouro,
além de 20 tigelinhas de ouro que valiam 1000 dáricos, e 2 utensílios de cobre refinado, com brilho vermelho, preciosos como o ouro. Eu lhes disse então: vocês são santos para Adonai, e os utensílios são sagrados, e a prata e o ouro são uma oferta voluntária a Adonai, o Deus dos seus antepassados. Cuide bem dessas coisas até pesá-las nas salas da casa de Adonai, diante dos chefes dos sacerdotes e dos levitas, e diante dos príncipes da casa das paternas de Israel, em Jerusalém. E os sacerdotes e os levitas receberam a prata, o ouro e os utensílios que haviam sido pesados, a fim de os levar a Jerusalém, a casa do nosso Deus. Por fim, no dia 12 do primeiro mês, partimos do rio Avaã para Jerusalém. A mão do nosso Deus estava sobre nós, e ele nos livrou das mãos dos inimigos e de emboscadas no caminho. Chegamos então a Jerusalém e ficamos ali por 3 dias, e no 4º dia pesamos a prata, o ouro e os utensílios da casa de nosso Deus, e os entregamos aos sacerdotes Meredote, filho de Urias. Com ele estavam Eleazar, filho de Finéias, e os levitas, Josadabe, filho de Jesua, e Noadias, filho de Biúbe. Tudo foi contado e pesado, e o peso total foi registrado. Os que saíram do cativeiro, que retornaram do exílio, apresentaram sacrifícios queimados ao Deus de Israel: 12 novilhos para todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros e 12 bodes, como oferta pelo pecado, tudo como oferta queimada a Adonai. Então entregamos os decretos do rei aos satrapas do rei e aos governadores da região a oeste do rio Eufrates, e eles deram apoio ao povo e à casa do verdadeiro Deus. Assim que essas coisas foram feitas, os príncipes se dirigiram a mim e disseram: o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas, não se separaram dos povos das terras ao redor de suas práticas detestáveis, as práticas dos cananeus, dos hititas, dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Eles tomaram algumas das filhas deles como esposas para si e para seus filhos. Agora eles, a descendência santa, se misturaram com os povos das terras ao redor. Os príncipes e os subgovernadores foram os que mais praticaram essa infidelidade. Assim que eu vi isso, rasguei a minha túnica e a minha capa, arranquei cabelos da minha cabeça e pelos da minha barba, e me senti profundamente abalado. Então todos os que temiam as palavras de Adonai e de Israel se reuniram à minha volta por causa da infidelidade do povo que tinha voltado do exílio. E eu fiquei sentado, profundamente abalado, até a oferta de cereais do anoitecer. Quando chegou a hora da oferta de cereais do anoitecer, levantei-me do meu estado de humilhação, com a túnica e a capa rasgada, ajoelhei-me e estendi as mãos a Adonai, meu Deus, e disse: ó meu Deus, eu me sinto envergonhado e constrangido para levantar o rosto a ti, ó meu Deus, pois os nossos erros se multiplicaram sobre as nossas cabeças, e a nossa culpa se acumulou até os céus. Desde os dias dos nossos antepassados até hoje, a nossa culpa tem sido grande. E, por causa dos nossos erros, nós, nossos reis e nossos sacerdotes, temos sido entregues às mãos dos reis de outras terras, sofrendo com a espada, o cativeiro, o saque e a vergonha, como se vê hoje. Mas agora, por um momento, Adonai, nosso Deus, mostra-nos favor, permitindo que um restante sobrevivesse e dando-nos um lugar seguro no seu santuário para fazer os nossos olhos brilhar, o nosso Deus, e para nos reanimar um pouco na nossa escravidão. Pois
Embora sejamos escravos, nosso Deus não nos abandonou na escravidão, mas no seu amor leal por nós, ele nos concedeu o favor dos reis da Pérsia para nos reanimar, a fim de que se erguesse a casa do nosso Deus e restaurasse as ruínas, e para nos dar uma muralha de pedras em Judá e em Jerusalém. Mas agora, ó nosso Deus, depois de tudo isso, o que podemos dizer? Pois abandonamos os mandamentos que nos deste por meio de seu servo, os profetas, dizendo: a terra em que estão entrando para tomar posse dela é uma terra impura, por causa da impureza dos povos das terras ao redor, por causa das suas práticas detestáveis. Eles a encheram de ponta a ponta com a sua impureza. Portanto, não deem as suas filhas aos filhos deles, nem aceitem as filhas deles para os seus filhos, e jamais busquem a paz e a prosperidade deles. Então vocês se tornarão fortes, comerão do que a terra tem de bom e tomarão posse dela para os seus filhos para sempre. E, depois de tudo o que nos aconteceu por causa de nossos atos maus e da nossa grande culpa, tu, nosso Deus, não agiste conosco conforme nossos erros, e permitiste que nós, que aqui estamos, sobrevivêssemos. Será que violaremos novamente os teus mandamentos e formaremos alianças matrimoniais com os povos que praticam essas coisas detestáveis? Será que não ficarias tão irritado conosco a ponto de nos destruir por completo, sem nos deixar restantes nem sobreviventes? Ó Adonai, Deus de Israel, tu és justo, pois sobrevivemos como um restante até hoje. Aqui estamos diante de ti como culpados, pois, por causa desse pecado, é impossível ficar de pé diante de ti. Enquanto Esdras estava orando e fazendo confissões, chorando, prostrando diante da casa do verdadeiro Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres, crianças, se reuniu em volta dele, e o povo chorava muito. Em vista disso, Secanias, filho de Jeiel, e dos filhos de Elão, disse a Esdras: nós fomos infiéis ao nosso Deus, casando-nos com mulheres estrangeiras dos povos das terras ao redor. Apesar disso, ainda há esperança para Israel. Agora façamos um pacto com o nosso Deus para mandar embora todas as esposas e os filhos dela, conforme a orientação de Adonai e dos que o temem, o mandamento de nosso Deus. Vamos agir de acordo com a Torá. Levantem-se, pois essa questão é da sua responsabilidade, e nós vamos apoiá-lo. Seja forte e haja. Então Esdras se levantou e fez os chefes dos sacerdotes, os levitas e todo Israel jurar que agiriam conforme o que haviam sido dito. Assim, eles fizeram o juramento. Esdras se retirou então de diante da casa do verdadeiro Deus e foi à sala de Joananã, filho de Eliasibe. Embora fosse para lá, não comeu pão nem bebeu água, em sinal de luto por causa da infidelidade do povo que tinha voltado do exílio. Então fizeram uma proclamação em Judá e em Jerusalém, para que todos os que tinham voltado do exílio se reunissem em Jerusalém. E, segundo a decisão dos príncipes e dos anciões, que não chegasse no prazo de 3 dias, teria todos os bens confiscados e seriam expulsos da congregação do povo que tinha voltado do exílio. Portanto, em 3 dias, isto é, no dia 20 do 9º mês, todos os homens de Judá e de Benjamim se reuniriam em Jerusalém. Todo o povo ficou sentado no pátio da casa do verdadeiro Deus, tremendo por causa daquela questão e por causa da forte chuva.
Então Esdras, o sacerdote, se levantou e lhes disse: Vocês agiram de modo infiel, casando-se com mulheres estrangeiras, e assim aumentaram a culpa de Israel. Agora confessem o seu erro a Adonai, o Deus de seus antepassados, e façam a vontade dele. Separe-se dos povos das terras ao redor e das esposas estrangeiras. Em resposta, toda a congregação disse em voz bem alta: Temos a obrigação de fazer exatamente o que o Senhor está dizendo. No entanto, há muita gente aqui e estamos na estação das chuvas. Não é possível ficar do lado de fora e o assunto não será resolvido em um dia ou dois, pois fomos muitos rebeldes nesta questão. Portanto, por favor, deixe que os nossos príncipes representem a congregação inteira, e que todos os que estão nas nossas cidades que tenham se casado com mulheres estrangeiras se apresentem num dia determinado, junto com os anciões e os juízes de cada cidade, até fazermos recuar a ira ardente do nosso Deus causada por essa questão. No entanto, Jonatã, filho de Azael, e Jazias, filho de Tikvá, se opuseram a isso, e os levitas Mesulão e Sabatai os apoiaram. Mas os que tinham voltado do exílio fizeram conforme combinado, e Esdras, o sacerdote, e os cabeças das casas paternas, todos os designados por nome, reuniram-se à parte no primeiro dia do 10º mês para registrar o assunto. E no primeiro dia do primeiro mês terminaram de resolver todos os casos dos homens que tinham se casado com as mulheres estrangeiras. Todos eles tinham tomado esposas estrangeiras, e eles mandaram embora as esposas junto com os filhos.